As linguagens na educação infantil. A Base Nacional dos Conteúdos trouxe a importância de, na educação infantil, trabalharmos as diferentes linguagens nos diferentes espaços em diferentes tempos. E é justamente as diferentes linguagens o objetivo principal dessa sequência de vídeos que eu estou disponibilizando sobre as linguagens na educação infantil. A linguagem de hoje é a linguagem gráfica, que não pode ser entendida em si mesma. Ou seja, eu não posso pensar que, porque a Base Nacional traz orientações, descritores e propostas acerca da linguagem gráfica, que ela é a única ou pode ser a única a aparecer no contexto de educação infantil. Aliás, aí está um dos maiores problemas hoje da educação infantil, que é a compreensão bipartida, né, ou lateralizada da compreensão do trabalho de linguagem gráfica. O que eu quero dizer com isso é que essa dicotomia, essa diferença absurda sobre os pensamentos não possibilita melhores trabalhos na educação infantil. De um lado, tem aqueles professores que insistem em dizer: na educação infantil não é lugar de alfabetização ou de aquisição de linguagem gráfica. E de outro lado, tem os educadores que dizem: na educação infantil também é lugar de alfabetização e de desenvolvimento de linguagem gráfica. Esses extremos, eles não colaboram nem com a criança, nem com o contexto social e tampouco com o processo educativo, porque nenhuma das crianças é só uma coisa ou só outra coisa. Na educação infantil, as crianças são múltiplas, porque a multiplicidade da criança é a mesma multiplicidade do universo. Só vamos entendendo que, na educação infantil, é sim o lugar da linguagem gráfica. Na educação infantil, a criança está vivendo no mundo, é a vida dela, e na vida dela tem linguagem gráfica, tem placas por todos os lugares, tem escritos, tem pessoas escrevendo, tem pessoas lendo, e toda essa interação social que a criança participa dela envolve a escrita. Então, por que retirar a escrita da educação infantil, se na infância as crianças também lidam com a escrita, vivem com a escrita? Nós vamos ao médico, o médico fica conversando com a criança e fica escrevendo. Então, ela percebe que tem uma função a escrita. Nós vamos à escola, a professora chama a criança e escreve. Nós damos para a criança alguma coisa e diz assim: aqui tem o seu nome. E o livro dela, a atividade dela tem um escrito. Quando ela pega um remédio, a mãe olha do lado de fora e diz: é só de 8 em 8 horas. Então, a criança começa a perceber que há uma função social para a linguagem gráfica. Se essa função social está no adulto, ela também pode se empoderar desse processo. Agora, o que está errado é a gente apressar, apurar ou só trabalhar para que a criança escreva. Por isso que a Base Nacional é muito respeitosa e muito delicada quando diz assim: o professor como escriba, o professor como mediador, o professor observando a sondagem que a criança tem naquele momento do desenvolvimento e vai acompanhando tudo isso. Na prática, isso quer dizer tão simplesmente: você terá a criança que vai desenvolver a escrita na educação infantil, seja aos 3, aos 4 e aos 5. E por que você vai ter isso? Porque eu tenho as crianças de altas habilidades. Crianças de altas habilidades, crianças que convivem muito com a escrita e têm a escrita em casa, na família e no contexto social como um mecanismo de comunicação, têm mais condição de adquirir esse processo de codificação e de decodificação da escrita, portanto, da alfabetização. Mas nem todas as crianças na educação infantil são nascidas em janeiro, fevereiro ou março, nas mesmas turmas, nos mesmos grupos. Então, muitas crianças têm 8, 10 meses de diferença dentro de uma mesma sala de aula, de um mesmo grupo. Isso dá diferença. Segundo ponto, dá diferença pais, famílias que consomem a escrita e usam a escrita como meio de comunicação para as crianças oriundas de famílias que não têm a escrita e não usam como meio de comunicação. Terceiro ponto, se eu tenho um professor que estimula múltiplas linguagens, o desenho, a dança, a música, a expressão corporal, e aí também estimula a escrita, as crianças tendem a ter mais paixão,
mais vontade, mais identificação com a linguagem gráfica. E isso quer dizer que, da mesma forma que nós construímos a percepção do quadrado, do retângulo, da classificação, da seriação, dos agrupamentos, nós também podemos construir a estimulação e a percepção da criança para a linguagem gráfica. Mas só linguagem gráfica é tão perversa quanto só linguagem sinestésica ou só linguagem pictórica. Então, na educação infantil, nós ainda temos o cuidar e o educar. O cuidar, saúde, higiene e alimentação. E o educar, os 5 campos. A mistura dessas duas dimensões é que forma a educação infantil de verdade. Então, uma educação infantil que só cuida, né, da saúde, da higiene e da alimentação, deixa a criança sem os 5 campos. Uma educação infantil que só cuida dos campos, deixa a criança sem saúde. Mas dentro dos campos, uma educação infantil que só trabalha traços, sons, cores e formas, deixa a criança sem o eu, o outro e o nós. Quem trabalha só o eu, o outro e nós, deixa a criança sem transformações, sem escuta, fala, pensamento e imaginação. Ou seja, é tudo um equilíbrio. E dentro desse equilíbrio vem as percepções da importância da linguagem gráfica. E a linguagem gráfica no contexto de educação infantil, ela vem por infinitos meios e por infinitas possibilidades pedagógicas. Para isso acontecer, nós temos caixa de areia de Montessori, nós temos alfabeto móvel, nós temos tentativa espontânea de escrita por parte da criança, nós temos todos os contextos sociais escritos por todo lado que a criança vê, sente, percebe, e aí nós temos a importância do desenvolvimento do traçado. O traçado faz parte deste momento de construção da linguagem gráfica, o empoderamento do traçado, o fortalecimento do traçado, o reconhecimento visual do traçado, e aí todos os trabalhos em torno disso no sentido de estimular, no sentido de apresentar, estimular e fomentar, patrocinar a construção dessa linguagem. Isso acaba sendo muito, muito importante no dia a dia da educação infantil. Eu sou o professor Dr. Geraldo Peçanha de Almeida e sempre estou repetindo que educar é um ato de persistir com delicadeza.